Agora fala uma coisa para mim, você sabe como que o seu banco pode te ajudar a vender mais? Pois é, olha só, esse quadro que é de curadoria da Associação Brasileira de Agentes Digitais vai contar para a gente o nosso Guest Session by Abrad recebe agora Ingrid Barf, COO e cofundadora do Linker, e Marcos Moraes, diretor da Abrad, e também vai ser mediador deste papo. Sejam muito bem-vindos, muito bom dia para vocês. Muito importante, né, a gente saber e até curioso como o banco pode ajudar nas vendas. Não é, Camila? Obrigado, um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo espaço aqui no Digital Knows. É um programa que é feito com muito profissionalismo aí por vocês e que realmente sou muito fã, tá? É muito bom estar nesse papo aqui e trazer conteúdo relevante para essa nossa audiência. E é realmente interessante, né? Pensar que hoje os bancos podem sair da condição de despesas e taxas operacionais para serem grandes aliados de receita nas empresas. Então, para me ajudar a explicar um pouquinho sobre isso, eu trouxe uma grande profissional do mercado, a Ingrid, que vai se apresentar daqui a pouquinho aqui para a gente, e acho que realmente vai ser um papo muito rico de informações, é muito interessante, vale a pena ficar ligado até o fim, que eu tenho certeza que a galera vai gostar bastante. Obrigado, Camila. Ingrid, que legal ter você aqui com a gente, muito obrigado de novo por aceitar o nosso convite. Eu acho que para a galera que a gente ainda não conhece a gente, né, é legal a gente se apresentar. Conta um pouquinho aí da sua trajetória, da sua história, e depois a gente começa a matar a dúvida, né, as dúvidas da galera que tem esse tema super importante para a gente debater, tá? Bom, primeiro, super obrigada pelo convite, é sempre um prazer falar sobre esse tema, é o tema que norteia a minha vida, assim, então todos os dias eu estou falando sobre essa questão de inovação no setor financeiro, como a gente pode ajudar, principalmente as pequenas e médias empresas, a não só, obviamente, passar pelo momento que a gente está passando, mas também crescer com sustentabilidade e isso se tornar um ciclo virtuoso. Bom, eu sou a Ingrid Bart, eu sou uma das fundadoras do Linker. O Linker é um banco digital focado em pequenas e médias empresas, então a gente nasceu com esse propósito de ajudar, de pensar em soluções inovadoras, com o menor custo possível, e principalmente digital, né? Então, a gente agora está vivendo essa transformação de maneira mais acelerada, o ambiente físico foi um pouco comprometido, mas a gente, felizmente, está muito bem suportado pela tecnologia para facilitar a nossa vida, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Legal, bacana. Como também é uma estreia minha aqui no painel do Digitalks, então, só para me apresentar, eu sou diretor de apoio a negócios na RPMA, uma das maiores agências de comunicação aí do país, e também atuo como CFO na Abrad, a Associação Brasileira de Agentes Digitais aí nos últimos 2 anos. Apesar de estar atualmente ligado à área de operações, minha carreira foi construída nos pilares financeiros, vamos dizer assim, né, passando aí por distribuidoras, indústrias e na área de serviços. Mas vamos lá, porque eu acho que tem bastante gente aí atraída pelo tema e com fome de informação, né, Ingrid? Eu vou começar colocando aqui um ingrediente já conhecido, mas fundamental para a nossa receita, a transformação dos serviços financeiros. Eu li recentemente numa pesquisa da McKinsey, em que os executivos de diversos segmentos, eles contam que avançaram entre 20 e 25 vezes mais rápido do que eles estavam imaginando a adesão de alta tecnologia na transformação das suas operações. Claro que em função muito da pandemia. Isso com certeza aconteceu no sistema bancário, né? Tanto para as instituições tradicionais quanto para aquelas que já nasceram digitais. Como é que você vê essa mudança, esse impacto da aceleração na dinâmica entre as pessoas e os serviços financeiros? Open Bank, Open Finance, o que elas já estão experimentando e o que pode vir de experiência por aí? Conta pra gente. Não, muito legal. Assim, é inegável que a tecnologia ela vem sendo inserida em todas as indústrias, tá? Então, o setor financeiro não é novidade para o setor financeiro que em algum momento isso ia acontecer. E até interessante falar de um pouco da história do sistema financeiro brasileiro. Por incrível que pareça, muitas vezes a gente não vê esse back-office, mas os sistemas todos eles já vêm de uma revolução tecnológica há bastante tempo, tá? Então, eu estou no mercado financeiro há mais ou menos 17 anos, apesar
de não parecer, né, parecer novinha, não sou muito novinha, e aí a gente vem observando que realmente, assim, muitos processos foram sendo digitalizados, mas para o consumidor final, talvez isso não tenha sido tão óbvio durante esse tempo. E aí os aplicativos começaram a entrar um pouco mais forte, a parte de internet banking também, mas muita gente ainda preferiu o ambiente físico. E aí veio um momento em que o ambiente físico ficou comprometido e as pessoas não tinham tantas alternativas, elas tiveram que vencer muitas vezes aquela resistência, aquele medo, aquele desconhecido do sistema financeiro tecnológico, se aquilo era seguro ou não era, e começaram a dar muitas delas começaram a dar os seus primeiros passos agora durante esse tempo. E é bem interessante ver, assim, como elas estão se habituando rápido. Então, assim como a tecnologia vem avançando rápido, a adoção tá vindo muito rápido. O que significa isso? No meu caso, quando eu comecei a utilizar serviços financeiros digitais, eu tive que passar por uma série de steps, né? A gente tem que passar ali naturalmente, né? Você vai para o cartão também foi uma tecnologia inovadora, aí depois você vai para uma tecnologia sem pagamento, de aproximação, QR Code e tal, mas isso demorou mais ou menos assim alguns anos. E essa aceleração da adoção que a gente observou demorou alguns meses. Então, a pessoa, às vezes, não precisa nem mais passar pela etapa do cartão. Ela vai direto para a etapa do que a gente chama de cartão sem cartão, ou então pagamento por aproximação, QR Code. Então, essas etapas elas estão ficando cada vez mais curtas e muitas vezes você pode até pular e chegar logo na vanguarda ali do que está sendo oferecido de digital para o serviço financeiro. Tem uma mudança de hábito aí, né? Acho que a gente pode com certeza dizer que as pessoas mudaram frente a essa evolução tecnológica e eu acho que também tem, por parte dos bancos, um foco sendo voltado para o PJ agora, é isso mesmo? É isso que a gente consegue entender, essa movimentação? Assim, a movimentação normalmente que acontece, a gente pode ver isso também no Open Banking, tá? E depois eu explico um pouquinho melhor sobre o Open Banking, mas o Open Banking no desenvolvimento sempre começa pela parte um pouco mais fácil, que é a parte de pessoa física. E mesmo que seja mais fácil, não é fácil, tá, gente? Mas por que a gente começa com pessoa física? Porque a documentação é menos complexa, essa parte de cadastro, essa parte de transacionar os dados é menos complexa do que uma pessoa jurídica. E aí a gente observa que a inovação ela acompanha mais ou menos esse mesmo ritmo. Primeiro, os serviços financeiros para a pessoa física, valida esse conceito na pessoa física, e aí você tem uma segunda onda, que é natural, que é a de pessoa jurídica, que aí envolve, por exemplo, contrato social, que ainda não é padronizado aqui no Brasil, tem ainda uma etapa de digitalização desses documentos que está acontecendo concomitantemente. Então, a pessoa jurídica ela é um pouco mais complexa, mas já começou a acontecer, está acontecendo agora, e o que a gente vai ver realmente vai ser uma revolução muito mais forte nos próximos tempos para a pessoa jurídica, de maneira que seja cada vez mais fluida essa experiência de você se conectar num novo relacionamento financeiro com uma nova fintech, com um novo banco, de você ter um pouco mais de liberdade. O custo disso tende a diminuir também, essa é uma informação super importante, porque por que a gente fala tanto de tecnologia nos serviços financeiros? Porque a gente sabe que o custo ainda é muito impeditivo. É muito ruim para o pequeno e médio empreendedor que, poxa, está fazendo ali malabarismo para administrar o fluxo de caixa, o fluxo financeiro. Esses custos, eles pesam. Unindo a tecnologia, você pode trazer, sim, mais segurança, consequentemente, você consegue otimizar os processos e aí isso vai ser refletido no preço que todo mundo fica feliz, né? E todo mundo quer. Verdade. Então, acho que é por aí que o mercado deve seguir, né, Ingrid? Nesse caminho do PJ, oferecendo essas linhas diferenciadas, inovadoras, eu acho que é bem nesse caminho. É um mercado carente de oferta ainda? Tem algo novo a ser desenvolvido em curto espaço de tempo? Estou falando de, talvez, não só os meios de pagamento sofrerem novas mudanças, mas também o DDA para poder ser reconfigurado. Os bancos vão nessa linha de inovação nas ofertas e quando a gente pensa na expansão do banco, as estratégias de M&A com operações complementares também fazem parte dessa estratégia.
Quando a gente fala de marketplace, quando a gente fala em empresas de meio de pagamento ou de empresas de cobrança, operadoras de maquininha, tudo isso faz parte da estratégia do banco para crescer, do banco digital em especial, e quando ele pensa nas ofertas voltadas para o PJ? Com certeza, a gente ainda é muito carente, eu falo a gente porque eu também sou empreendedora, a gente ainda é muito carente de serviços financeiros um pouco mais personalizados, principalmente. Se você observar, pegando a parte de PF, tá? E aí eu entro depois de PJ novamente. Mas se você observar PF, hoje a gente tem metade da população brasileira ainda mal bancarizada ou completamente desbancarizada. Então, só pegando essa metade já é muita gente, muita oportunidade para a gente desenvolver. Na parte de pessoa jurídica, você tem uma oferta um pouco mais completa, porque a pessoa jurídica não tem opção de ficar desbancarizada, ela precisa ali minimamente ter um balanço, precisa separar, né, fazer aquela segregação da pessoa física para a jurídica. Então, você tem essa necessidade e aí você vai na oferta que tem. Então, os produtos financeiros ainda são muito massificados para a pessoa jurídica. Você tem ali entre 4 ou 5, no máximo, opções. Os produtos são muito similares. O custo ainda é muito similar. E a gente sabe que, apesar do mundo PJ ser assim, um mundo específico, tem muito nicho. Então, a loja vai ser diferente de uma pessoa jurídica digital, por exemplo, de uma agência de publicidade. A agência de publicidade vai ser diferente de um e-commerce. Então, cada uma dessas PJs vai ter a sua peculiaridade e os bancos eles vão ter que aprender, através da tecnologia, a personalizar os produtos. Isso traz, além de inovação, traz a boa concorrência, né? É necessário que a gente tenha concorrência, a boa concorrência, então o cliente sendo disputado é o que a gente quer ver, é o cliente no centro dessa relação. E aí, consequentemente, o crédito, por exemplo, o produto de crédito, que não é tudo igual, você vai ter uma oferta mais peculiar, específica para aquele setor. Então, para quem usa muito cartão de crédito, você vai ter ali o cartão de crédito para aquele setor, muito mais fácil, mais barato. Você vai ter uma linha de crédito pré-aprovada muito mais barata, específica para aquele setor. Para quem tem descasamento de fluxo de caixa, isso acontece bastante com quem tem que receber, por exemplo, duplicatas, ou então tem recebíveis, às vezes acontece esse descasamento, você precisa de um crédito rápido, curto prazo, então você vai cada vez mais vendo opções. Hoje a gente tem poucas opções e a tecnologia vem nos ajudar a ter opções, e aí quanto mais opção você tem, mais específico você consegue ser, e assim, você não pega aquele crédito mais caro no desespero, sabe? Porque uma das coisas que a gente observa quando você está trabalhando muito com a parte de PJ, né, de pequena e média empresa, é que no desespero você acaba pegando a primeira linha que aparece, porque de fato você está com uma situação emergencial, essa linha não é a melhor para você, essa linha é a mais cara, e aí uma coisa que vem para te ajudar, deveria vir para te ajudar, ela acaba te atrapalhando e muitas vezes faz a empresa, infelizmente, encerrar suas operações. É isso que a gente não quer que aconteça. Então, até falando sobre especificamente Linker, assim, a saúde das pequenas e médias empresas impacta diretamente na nossa saúde, porque a gente precisa que elas sobrevivam para a gente poder sobreviver também, é diretamente vinculado. Então, a gente é muito ativista nesse sentido de melhores condições de crédito, de bancarização, para que o setor como todo do empreendedorismo brasileiro seja beneficiado. Verdade. Você tocou no ponto concorrência, e aí me remeteu uma situação. A gente sabe que para ser uma instituição de pagamento, por exemplo, você não necessariamente precisa ser uma instituição financeira, né? As plataformas de Bank as a Service, que têm essas aplicações que são disponibilizadas pelas fintechs, já tem a regularização do Bacen e pode, de alguma forma, estender a outras empresas, permitindo que elas entrem num modelo aí para oferecer serviços de conta de pagamento, emissão de boleto, transferência e até investimentos. Com que preocupação os bancos enxergam isso hoje? É considerado uma concorrência também, esse modelo? Você encara dessa forma? Olha, assim, num primeiro momento, quando você olha, você
olha, vai vincular isso com concorrência, tá? Mas quando você se aprofunda, principalmente no mercado financeiro brasileiro, você começa a observar que tem tanto desafio e tem tanta oportunidade, que aí você desvincula da ideia de concorrência e vai para a ideia de complementariedade. Então, eu enxergo muito, e eu estou há mais ou menos 5 anos no mercado de fintechs, as fintechs como complementares. O que significa isso? O banco que a gente chama de incumbente, esses tradicionais que a gente está mais habituado a trabalhar, eles são realmente muito grandes, eles são o que a gente chama de transatlântico. É muito difícil para um banco se especializar num nicho, como uma fintech consegue se especializar. O banco, ele, até pelo porte dele, ele tende a ser mais massificado. Então, ele vai colocar aquele produto no mercado e aí vai ter aquele nicho específico que vai se adaptar com um produto melhor, os outros não vão ter opção, vão ter que consumir aquele produto que normalmente não é o melhor para ele. Com as fintechs, a gente consegue essa granularidade de você atender especificamente aquele nicho específico, que está precisando de uma assistência diferenciada, que precisa, por exemplo, de uma rapidez um pouco maior no atendimento, que consegue resolver uma dúvida rápida sem ter a necessidade de ir numa agência, consultar um gerente. Então, é muito complementar essa oferta. Obviamente que assim, isso faz com que os bancos também olhem para a inovação de maneira diferente. Então, ele vê a fintech fazendo de uma maneira, ele tenta se aproximar. Mas mesmo assim, eu brinco, né? O dia que a gente de fato incomodar um grande banco, eu vou estar com a minha missão cumprida na Terra. Então, assim, hoje a gente está bem longe disso, é bem complementar e a gente quer crescer com essa sustentabilidade mesmo. Perfeito. Vamos lá. Então, a gente fala como o banco pode ajudar você a ir além. Tá? Então, quando a gente fala assim, olha, como é que o banco pode realmente facilitar a vida do empresário e da empresa no dia a dia? Então, não só abrir o espaço para o cliente concentrar os esforços no seu core business, mas também fazer parte do core business. Né? Como é que o banco pode realmente ajudar a começar a implantar algum modelo de agregação de receita? Como é que é esse trabalho? Que tipo de oferta tem na mesa hoje, para a gente poder falar que realmente o banco vai ajudar a vender? É muito interessante isso, que no Linker a gente tem um slogan que fala assim, menos banco, mais tempo. Então, quanto menos tempo você gastar no banco, melhor, mais tempo você vai ter para o seu negócio. E é nisso que a gente se apega e a gente acredita é o nosso propósito. E o que significa isso, traduzindo literalmente? O primeiro passo é a parte do cadastro. Então, o nosso cadastro ele é muito rápido. A gente se debruçou durante muito tempo com a ajuda dos nossos advogados para deixar isso o mais robusto, seguro e simples o possível. A gente conseguiu. Aí, quando você já está dentro da nossa estrutura, existem os produtos, então você vai desenvolvendo produtos para ir agregando no negócio do cliente. Então, por exemplo, a pandemia acelerou também um pouco isso, que foi a parte de digitalização dos negócios. Então, e-commerce, como você cobra cliente, tem que ser uma maneira mais digital, então não dá para você receber cheque, ainda tem gente que utiliza isso, não dá para você cobrar pessoalmente, e as pessoas às vezes tinham dificuldade nessa questão de cobrança. A gente foi e criou link de pagamento, por exemplo. Então você vai, manda pelo WhatsApp o link, o seu cliente consegue escolher como ele vai te pagar, cartão de crédito, boleto, transferência bancária, você consegue fazer a administração disso muito mais fácil. Mas se você optar, por exemplo, para cobrar seus clientes unicamente em boleto, você tem que ter um custo melhor. Além disso, você tem que ter uma gestão dessa cobrança muito mais efetiva. Então, você tem que saber o que foi pago, o que não foi, o que está pendente, atrasado, para você ir administrando isso com seus clientes. A parte de pagamentos também é muito importante. Então, se você conseguir se organizar para fazer os pagamentos, para não ter que pagar juros em cima desses boletos, os famigerados boletos que você tem que pagar todos os meses. A parte de gestão, para a gente
é muito importante. Cada dia que passa, eu vejo como esse tema ele vai ganhando uma relevância. Gerir um negócio passa por gestão financeira. E quanto mais informação você tem, melhor. Quanto mais essa informação é simples e disponibilizada, e essa é uma das nossas missões, num extrato, você consegue exportar esse extrato, trabalhar no Excel, passar para o seu contador. Então, tudo isso, essas ferramentas que a gente fala, é o que a gente acredita que vai dar esse mais tempo para o nosso cliente e que vai ajudar o negócio dele a ganhar dinheiro. Porque a gente quer que o nosso cliente ganhe dinheiro, fique vivo, feliz, tenha sucesso, porque a gente vai ter sucesso junto. Muito legal, muito legal. O tempo passa rápido quando o papo é bom, né? É incrível. Eu sou suspeita para falar sobre isso. Está no começo, já está no fim, é impressionante. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais sobre o Linker, então. Eu queria tentar, a gente já entendeu o real valor que você entrega para o cliente, né? Nesse papo acho que já foi esclarecedor, e está aqui o objetivo e o valor que o Linker tem e que entrega para os clientes. Mas é também legal saber se vocês sabem como os clientes estão se virando em relação à pandemia, em relação à cultura, como é que vocês estão trabalhando a questão do digital only, do digital first, como é que isso está acontecendo dentro do Linker? Bom, a gente está 100% remoto desde então, a gente nunca mais voltou, muito possivelmente a gente vai manter pelo menos híbrido, né? Então, pessoas trabalhando remoto, quem se sentir confortável presencial, mas isso é uma conversa que a gente vai ter um pouco mais para frente, por enquanto todo mundo remoto. A gente é muito próximo do cliente, então, sendo totalmente transparente, o Linker, como um banco digital PJ, oferece muitos produtos que hoje estão se transformando no que a gente chama de commodity. Então, uma TED, um boleto, por melhor e mais bonito que seja, continua sendo uma TED, um boleto, e ninguém acorda de manhã morrendo de vontade de pagar um boleto ou fazer uma TED. O que a gente se pega muito, a gente quer ser o melhor, e isso é inegociável, é a questão da experiência do nosso usuário. E o que a gente acredita de experiência do nosso usuário? Desde essa fluidez, e a gente está falando de aplicativo, de usabilidade, de entendimento, de linguagem simples, de tom de voz, até a parte de atendimento. Então, a gente se esforça, assim, sobre-humano, o esforço que a gente faz para, primeiro, atender bem, atender de maneira simples, ser o mais conectado possível por todas as formas, então, WhatsApp, e-mail, chat no aplicativo, redes sociais, tudo integrado. Então, o cliente fala com a gente, fica no histórico dele, não importa qual canal. E isso é muito importante porque a gente tem uma história com esse cliente, a gente tem um relacionamento. A partir do momento que você consegue, não importa quem seja dentro do Linker, olhar para esse relacionamento como um todo, não é uma pessoa que está entrando de novo, você perdeu tudo que ele já falou, tudo que ele fez, tudo que aconteceu. A gente entende que além de ganhar tempo, a gente ganha nesse relacionamento, a gente entende melhor o cliente, é nisso que a gente aposta, principalmente nesse tempo de pandemia. Então, a gente sabe muito bem quando o cliente veio com uma dúvida, quando foi, que tipo de dúvida, se ele conseguiu evoluir nesse sentido, que mais a gente pode fazer. É uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, se muita gente está fazendo a mesma pergunta, é porque a gente está comunicando de uma maneira estranha. A gente não pode ser mais efetivo nessa comunicação. E a gente vai trabalhando nisso constantemente, e tudo isso passa pela experiência que eu falei. Então, a gente é bem psicopata nesse negócio de experiência. Como eu falei, a TED, ela vai existir, o boleto também, Pix está vindo aí, mas ser bem atendido é inesquecível. E é nisso que a gente quer se especializar. Muito legal. Vou chamar a Camila, porque eu acho que o nosso tempo está esgotando, mas se tem alguma pergunta, se tem alguma observação da audiência. Camila? Não, vou falar que estamos todos no mesmo barco, somos todos empreendedores. Contem comigo, contem com o Linker, contem com a Brad, para a gente trazer informação de qualidade, porque é junto que a gente vai conseguir passar por tudo isso. Queria dizer que eu estou muito feliz, porque eu estou parecendo uma correspondente internacional de Londres, com esse cachecol.
Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Contem com o Linker Bank no Instagram, a gente está também no LinkedIn. Ingrid Bart, contem comigo também. A gente, como eu falei, é muito ativa nas redes sociais para tirar todas as dúvidas, e acho que através do conhecimento a gente tem crescimento também. Obrigado mais uma vez, Ingrid. Aqui também podem contar comigo, vocês me acham lá na Abrad, me acham também na RPMA, Comunicação. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, estamos aqui. Obrigado, Camila, mais uma vez. Até a próxima.